manancial de amor, gotas de sabedoria, manancial de amor, gotas de sabedoria. Paz e bem a todos, sejam todos bem-vindos aqui nessa casa de oração. Vamos cumprimentar a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, em nossos corações. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero hoje acolher as pessoas fora do Brasil, do México, Portugal, Cabo Verde, Espanha, Colômbia, Argentina, Angola, Canadá e Estados Unidos. Também quero cumprimentar a todos nós daqui do Brasil. São Paulo, capital, Indaiatuba, Frutal, Campos Altos, Ituiutaba, Brasília, Paracatu, João Pinheiro, Prata, Uberaba, Araguari, Brotas, Ribeirão Pires, do Grupo de Oração Casa de Jerusalém, Santo André, Goiânia, Belo Horizonte, Fortaleza, Bahia, Rio de Janeiro. E os nossos irmãos de outros lugares do nosso grande e imenso mundo de Deus. Nós vamos agradecer o dom da vida. Hoje, nós vamos pedir ao Espírito Santo que Ele vai olhando para cada um de nós do nosso interior. Ele perscruta o nosso interior. Tudo que nós temos e somos em Deus. Não só olhando para nós mesmos, mas olhando as possibilidades de Deus em nós para o outro. O Salmo 138, 139, ele vai nos dizer isso do nosso interior. Por isso nós vamos cantar ele hoje no Gotas de Sabedoria. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vês, se pelas costas sinto que me abrange, também de frente sei que me percebes, para ficar longe do teu Espírito, o que farei, aonde irei, não sei. Para onde irei, para onde irei, para onde fugirei? Se subo ao céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde irei, para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar, dá-me tuas mãos, ó meu Senhor bendito, benditas sejam sempre as tuas mãos. Prova-me, Deus, e vê meus pensamentos, olha-me, Deus, e vê meu coração, livra-me, Deus, de todo mal caminho. Quero viver, quero sorrir, cantar pelo caminho da eternidade. Senhor, terei toda a felicidade. Para onde irei, para onde irei, para onde
Espírito Santo faz conosco. Não temos como fugir da presença do Espírito Santo. Não tem como a gente se isolar da presença de Deus. Porque em qualquer lugar onde nós estivermos, a presença de Deus vai estar ali. Até nos confins do universo. No abismo mais profundo. E isso me faz lembrar muito Jonas. Aquele que teve medo de fazer a vontade de Deus e acabou dentro da baleia. Lá nos confins daquele mar. Mas lá ele se encontra com Deus. Lá ele se encontra com a presença de Deus nos confins. E é isso que hoje o Espírito Santo nos convida a nos encontrar com a presença de Deus. As profundezas de Deus conhece desde o princípio os segredos do homem. Então Deus nos conhece desde a nossa formação no ventre da nossa mãe e os segredos que estão contidos em cada um de nós. Por isso, só Ele pode convencer quanto ao pecado que se verificou no princípio. Aquele pecado que é a raiz de todos os outros e é o foco da irradiação da pecaminosidade do homem na terra. O Espírito da Verdade conhece a realidade originária do pecado, causado na vontade do homem por obra do pai da mentira, daquele que já está julgado. Então, é esse Senhor que vai ao encontro do nosso ser mais íntimo, na instalação do pecado através de Adão e Eva no jardim do Éden. E Ele vai observando a nossa caminhada, a nossa diretriz de caminhada, a nossa diretriz de visão na nossa vida. E a condição a qual nós damos ao pai da mentira. Vamos fazer um pequeno exame de consciência sobre a visão que nós temos das mentiras que causamos e das obras maléficas que vamos fazendo ao longo do caminho, ao longo da nossa estrada, reconhecendo que o Senhor nos conhece de dentro para fora e de fora para dentro. Como que anda o nosso conhecer de Deus diante das situações do mundo? Diante das ocorrências do mundo presente, diante das situações que estão acontecendo no nosso meio. Eu tenho dado mais visão ao pecado, à destruição, eu tenho visionado mais a mentira, eu tenho praticado situações que me afastam do amor de Deus. Esse perscrutar o nosso coração, o nosso entendimento, tudo aquilo que nós vamos sendo no nosso dia a dia. O Espírito Santo convence o mundo quanto ao pecado em relação com este juízo. É por isso que nós precisamos todos os dias nos perguntar no nosso exame de consciência: eu preciso ser melhor, eu preciso melhorar o meu estágio de vida com Deus, com a presença do Senhor, orientando-nos no sentido da justiça que foi revelada ao homem juntamente com a cruz de Cristo.
todo o martírio da vida de Jesus faz com que hoje tenhamos o reconhecimento do nosso pecado, da origem desse pecado que nos afasta tanto de Deus, mediante a obediência até a morte. Então, qual foi o ensinamento do Filho do Espírito Santo para nós? Ser obediente até a morte, e morte de cruz. Essa obediência que contrapõe, ou seja, que está lá no Éden, na desobediência de Adão e Eva. Esse é o resgate do Senhor para a minha alma, para a sua alma. Somente o Espírito Santo pode convencer do pecado dos primórdios do ser humano. A gente costuma dizer pecados de raiz. Pecados que vamos cometer e vamos cometer em sequência. Pecados que vêm desde a nossa infância e que vai adentrando o nosso caminho de vida. Situações que vamos nos colocando. Esse é o pecado de raiz. Exatamente ele que é o amor do Pai e do Filho. Ele que é dom, Jesus Cristo. Então ele vem ao mundo, no seio da Virgem Maria, nasce. Tem a vida pública. Tem os caminhos. E vai nos indicando os caminhos. Porque tudo isso é dom do Espírito Santo. Dado a nós gratuitamente. Só basta que cada um de nós procure no Espírito Santo os dons necessários para a nossa vida. Enquanto o pecado do princípio humano consiste na mentira e na recusa do dom e do amor. Então, quando nós pecamos, nós estamos recusando essa presença de Deus em nossa vida. A presença do amor de Deus. A presença do dom de Deus presente em cada um de nós. Os quais decidem desde o princípio do mundo e do homem. O testemunho do princípio, o pecado na sua forma original, ou originária, é contido como desobediência. Vocês vão ouvir isso muito no Gotas de Sabedoria. Obedecer para vencer. Obedecer para viver com Cristo. Para viver para Cristo precisamos obedecer. Mas obedecer o quê? As leis e os mandamentos de Deus. O decálogo, os 10 mandamentos. Significa de forma simples e direta as transgressões de uma proibição feita por Deus. Nós bem sabemos das proibições de Deus em nossa vida. Não faça isso, não faça aquilo, porque isso é errado, isso te leva ao pecado. É evidente que as raízes dessa desobediência devem ser procuradas em profundidade, na real situação do homem, globalmente considerada. Olha, ontem, no Dia dos Pobres, celebrado pelo nosso Papa Francisco, ele vai falar um pouco sobre essa questão da globalização das situações no mundo em que vivemos. Mas a origem de tudo isso consiste na ganância e no pecado da mentira. Chamado à existência o ser humano, homem e mulher, e uma criatura feita à imagem de Deus, que consiste na racionalidade, na liberdade,
que pode se tornar para nós algo confuso. Porque às vezes nós, como pessoas humanas, crescemos em um ambiente de vida, e nesse ambiente de vida que vamos crescendo, às vezes a consideração da liberdade ou a consideração da racionalidade é diferente. Porque se nós crescemos dentro do ambiente onde o raciocínio lógico nosso é agressão, com certeza nós seremos e fazemos o efeito dessa agressão. Porque a nossa natureza é condicionada ao ambiente que estamos. Por isso, pai, mãe, vô, vó, tia, olha bem como você está condicionando a criação dos seus filhos. Porque às vezes nós queremos um ambiente de paz, mas nós somos a causa da falta de paz sobre a nossa vida, sobre os caminhos da nossa história e da nossa vida. Por isso eu quero atentar um pouco sobre essa questão da liberdade. Pessoas livres. Isso até é um tema de cura e libertação. Foi por Deus que nós devemos proclamar que somos livres. Mas livres do quê? Dos horrores que o pecado causa na nossa vida. Por isso, vamos tomar cuidado com os ambientes e a causa dos ambientes que estamos vivendo. Essa globalização do mal, essa globalização das coisas ruins, as intenções desnorteadas que estão acontecendo dentro de nós. Por isso que nós devemos olhar para o Senhor, o Deus da vida, olhar para aquele que pode construir em nós uma visão diferenciada. Olhar para o nosso raciocínio. O que eu faço está dentro do projeto de Deus? O que eu estou fazendo está caminhando para a ajuda de alguém na humanidade? O que eu estou plantando no mundo? Usar o nosso raciocínio. Derrota a grandeza e a dignidade do sujeito humano, que é a pessoa. Então essas atitudes, por falta de raciocínio, e dentro de uma liberdade que não vem de Deus, que é uma liberdade humana para fazer o mal, ela vai tirando a grandeza e a dignidade de cada um de nós. Esse sujeito pessoal é sempre uma criatura na sua existência e essência depende do Criador. A árvore do conhecimento do bem e do mal devia exprimir e lembrar constantemente ao homem o limite intransponível para um ser criado. Então, quando nós vamos nas nossas origens de Adão e Eva, nós vamos perceber essa árvore do conhecimento que tanto nos fez mal. Guerras, mutilações, interpretações errôneas, discussões. Criamos um mundo de divisões. É nesse sentido que deve ser entendida a proibição da parte de Deus. Por isso que Deus fala isso não. Lá nas pedras do conhecimento, nas pedras dos 10 mandamentos, Ele vai nos corrigir para que possamos ter o sentido do que Deus está falando conosco. O Criador proíbe o homem e a mulher de comer os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A tentação instiga a criatura como forma
de induzir a transgredir essa proibição. Isso me faz lembrar uma pegadinha que eu assisti um dia. Colocou-se um botão escrito assim: não aperte. E ali no meio de uma praça onde estava passando muitas pessoas, alguém apertou o botão. Então essa noção do proibido, ela está dentro de nós, como curiosidade de entendermos o que acontece se apertarmos o botão. E Deus está nos freando de muitos conhecimentos que faz com que a nossa própria existência possa estar prejudicada. Por isso Deus está nos freando de alguns conhecimentos. E já com o que temos, somos capazes de destruir em massa. A descendência significa passar além daquele limite que permanece intransponível para a vontade e liberdade do homem como ser criado. Então nós devemos olhar para o limite de Deus em nossa vida. O Deus Criador é de fato a única fonte da ordem moral no mundo por Ele criado. Se nós não mergulharmos na presença do Espírito Santo, se nós não mergulharmos na profundidade do Espírito Santo, nós não vamos compreender essa liberdade de Deus e quanto menos a vontade dele em nossa vida. O homem não pode por si mesmo decidir o que é bom e o que é mal. Essa decisão ela tem que ser tomada a princípio pela vontade de Deus. Ah, Daniel, como que isso vai acontecer na minha vida? Como que eu vou decifrar isso? Se o que eu faço é do bem ou do mal? Se as origens que eu estou caminhando, elas pertencem a Deus ou não? Não pode conhecer o bem e o mal como Deus. Porque através do Senhor é que nós vamos nos adentrando cada vez mais nesse amor do Senhor em nossa vida. E é por esse amor é que Deus vai nos dando a capacidade de um conhecimento, de discernimento da nossa vida pessoal, de um caminho de discernimento que nos leva a conjugar dentro de nós. Isso vai servir para o bem ou para o mal em minha vida? Deus permanece como fonte soberana para decidir sobre o bem e o mal, mediante a íntima vontade do ser. Olha, mediante a íntima vontade do ser. Se dentro de você não tem a vontade do conhecimento, não tem a vontade do mergulho diante da presença de Deus, de nada vai adiantar. É a sua intimidade com Deus, é a sua intimidade com o Espírito Santo que vai fazer com que essas portas do conhecimento, da intimidade de Deus para conosco se abram na sua vida. A qual é o reflexo do Verbo eterno, Filho consubstancial ao Pai, ao homem criado à imagem de Deus, Espírito Santo, concede como dom a consciência.
E é nessa hora que nós vamos agora pedir ao Espírito Santo que Ele entre dentro da nossa consciência, dentro do mais íntimo de cada um de nós, nos dando a liberdade que somente o Senhor pode dar em nossa vida. Somente o Senhor pode nos dar a liberdade de discernimento do que é bom e do que é mau. A fim de que nela a imagem possa refletir fielmente o seu modelo, a própria sabedoria e a lei eterna, fonte da ordem moral no homem e no mundo. É isso que vai acontecendo conosco quando vamos tomando consciência do nosso pecado. Como vamos tomando consciência que Deus nos quer livre de todas as armadilhas e amarras do inimigo. Vamos tomando consciência que a desobediência é como dimensão originária do pecado. Obedecer. Ô palavra difícil para nós. Está lá no meio da praça um botão dizendo assim: não aperte, que você pode prejudicar alguém. E nós vamos com o nosso dedinho da desobediência e apertamos aquele botão sem compreender as consequências disso para o outro. E nós vamos ver isso de forma clara e evidente nas palavras do nosso Papa Francisco, no documento que ele escreveu para nós, Casa Comum. É esse cuidado que nós devemos ter uns com os outros na nossa consciência de liberdade. Eu só vou dormir bem se eu tiver certeza que o meu irmão está bem. Eu só vou estar bem se eu tiver certeza que o outro está bem. Eu só vou estar bem se eu tiver certeza que todos se alimentaram. É nessa consciência do Dia dos Pobres, dias de ontem, que foi celebrado no mundo todo para nós, a consciência do bem-estar do outro. E nós devemos tomar consciência nesse tempo que estamos vivendo, do bem-estar do outro. Você já disse por mão do seu lado palavras de conforto, palavras da graça de Deus? Diga para o seu irmão do lado coisas poderosas de Deus sobre a vida e sobre o entendimento. Dentro dessa liberdade, tudo se resumindo numa única palavra: eu te amo. Que essa palavra que nós devemos falar uns com os outros: eu te amo. Na maior liberdade do Espírito Santo, na maior glória de Deus. Vamos cantar? Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas
brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Vamos permitir que o Espírito Santo tome o seu coração, o seu interior. Significa quando a dimensão da desobediência, do pecado que se instalou dentro do nosso coração tem um significado da recusa desta fonte pela pretensão da parte do homem de se tornar fonte autônoma e exclusiva para decidir sobre o bem e o mal. Essa é a maior fonte do pecado instalado no nosso meio. Quando nós decidimos alguma coisa, quando nós não perguntamos a presença de Deus, Deus, isso é necessário na minha vida? Eu costumo dizer a muitas moças que frequentam a casa de oração: você já perguntou para o Senhor sobre essa pessoa que você está caminhando, minha filha? Você já perguntou para o Senhor se isso vai dar certo? Se isso é de Deus? Às vezes nós vamos tomando a nossa decisão entre o bem e o mal por conta própria, por desejo próprio. Não estamos perguntando para o Senhor. O Espírito que prescruta as profundezas de Deus, que é a luz da consciência e fonte da ordem moral, conhece em toda a sua amplitude a dimensão do pecado, não cessa de convencer o mundo em relação à cruz de Cristo no Gólgota. Então o que o Senhor está nos ensinando hoje? Que todas as nossas ações, todo o nosso caminho de desobediência está nos levando a uma queda livre. Há situações às quais nós não vamos sair. Nós estamos prejudicando, destruindo, rompendo com as nossas origens com o Senhor. Mas é muito importante para cada um de nós estarmos em sintonia com a palavra de Deus, em sintonia com as coisas do Senhor, em sintonia com o amor. E hoje o Espírito Santo ele vai tomando a nossa vida de uma tal forma para que nossa consciência ela vai se tornando cada vez mais próxima do Senhor. É tempo de mudança. É tempo de buscarmos as nossas origens diante de Deus. É tempo de recusarmos ao mal. É tempo de estarmos em obediência com o Senhor. É tempo de estarmos unidos em Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, coloque a sua vida na presença de Deus, sobre a iluminação do Espírito Santo, nessa brisa leve e suave que passa por nós, em uma consciência renovada, em uma consciência divina do amor de Deus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. As mulheres, e me faz nova. E me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. E me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus.
presença de Deus. Olha para o Espírito Santo e diz para o Espírito Santo: eu estou tão desmotivada. Eu estou precisando muito do sopro do Espírito Santo na minha vida, na minha história. Tenha coragem de olhar para o Espírito Santo assim de frente e dizer: Espírito Santo, eu ando tão cheia. São tantos conflitos dentro de mim, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro de todas as coisas que eu tenho. Peça ao renovo ao Espírito Santo. Homens também que têm adentrado até mesmo na solidão íntima, buscando nessa solidão íntima a resposta da sua vida. A resposta da sua vida está na sua família. A resposta da sua vida está no meio dos seus filhos. Essa tristeza, esse abafamento, essas coisas ruins que estão dentro de você e me faz novo. Peça ao Espírito Santo: me faz novo hoje. Todo novo, renovado em Jesus, e me faz novo. Todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito vem. O Espírito Santo está dizendo no meu coração de pessoas que estão colocando propósitos diante da presença do Espírito Santo. De pessoas que estão mudando de atitude, que estão começando a dizer para o Espírito Santo: eu preciso dessa resposta, eu preciso desse movimento na minha vida. Continue, filho, continue, filha, porque isso é a vontade do Espírito Santo para nós. Que nós tenhamos coragem de dizer para o Espírito Santo: eu sou pecador, eu preciso de cura, eu preciso de renovo, eu preciso do teu sopro, amor da minha vida. E é isso que nós precisamos contar para o Espírito Santo. O que está acontecendo dentro de nós. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. A primeira leitura de hoje vai falar da observação sobre as 7 igrejas e o modelo delas, de como agradar a Deus em sua conduta. Mas lá na primeira leitura vai estar falando conosco no dia de hoje, para a gente deixar do fingimento. Porque o puxão de orelha que está lá na primeira leitura é para a gente deixar do fingimento, para que não sejamos pessoas falsas, sorrisos falsos. Vamos tomar cuidado com isso. Porque a primeira leitura vai falar de um candelabro. Ou seja, algo que ilumina, algo da luz. E esse candelabro, porque o Espírito Santo é fogo que nos queima. Então ele é o candelabro vivo da presença de Deus. Candelabro. Ele é o candelabro vivo da presença de Deus na nossa vida. E é por isso que nós precisamos dessa luz do Espírito Santo. E aí já nos remete lá para a leitura do dia de hoje, o cego de Jericó.
está buscando a luz de Cristo, a cura para iluminar os olhos, que é isso tudo que nós estamos falando hoje, com todo esse contexto. A luz que precisamos. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse grito da misericórdia desse homem transformou a vida dele, mostrando a luz do mundo, a verdadeira liberdade a qual nós estávamos falando agora há pouco. Então precisamos ver a luz que emana do Espírito Santo para a nossa liberdade. Liberdade em Deus. Liberdade no amor. O Senhor continua falando no meu coração dessa pessoa desanimada. Você está tão desanimada, tão conflitante dentro de você. Olha para o Espírito Santo e faça aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você fazer. Você está indo contra a corrente da vontade do Espírito Santo. Você não disse que era toda do Espírito Santo, então faça a vontade do Espírito Santo. Não lamente, porque as pessoas humanas vão continuar sendo o que elas são. Você tem assim se perguntado muito no seu interior. Eu não vejo saída. E o Espírito Santo está dizendo para você, a saída sou eu. A liberdade sou eu. Eu sou dono de todas as coisas. Eu estou no interior de todas as coisas. E uma palavra do Espírito Santo para você. Coragem. Aliás, se você tiver irmãozinhos perto de você, olha para eles assim e diz assim, coragem. Porque é isso que nós precisamos através do Espírito Santo. Ter coragem de fazer a vontade de Deus. Quero terminar o Gota de Sabedoria com a palavra do nosso Papa Francisco nesse dia, do grito do cego. Aquele que precisa enxergar o cego de Jericó. Abre aspas. A injustiça é a raiz perversa da pobreza. O grito dos pobres torna-se mais forte a cada dia e a cada dia é menos ouvido, porque é abafado pelo barulho de poucos ricos, que são sempre menos e sempre mais ricos. Fecha aspas. Vamos defender o pobre nessa ampla palavra da pobreza. Defender a dignidade dos nossos irmãos. Defender a dignidade de cada um de nós. E pedir o dom do Espírito Santo para a nossa vida, a nossa caminhada. Mas fazer esse mergulho profundo e fazer a vontade de Deus em nossa vida. Paz e bem. Quero convidar você amanhã para estar participando conosco da oração às Santas Armas da Cruz às 20 horas. Conto também com vocês na ajuda dos projetos da Casa de Oração. Projetos da Comunidade Católica Fonte de Água Viva. Nada me impede de ser generoso. Já estamos recebendo as contribuições dos brinquedos que serão doados dia 23 de dezembro. Contamos com vocês. E também, aqui no card tem a conta para ajudarmos a gente aqui na caminhada dessa obra do Espírito Santo. Sua generosidade para nós é muito importante. Essas moedinhas que a gente, é muito importante.
esse projeto do Senhor. Vamos olhar para a cruz. Eis a cruz do Senhor, cujos inimigos da salvação do homem, porque venceu o leão da tribo de Judá, o nosso Deus Todo-Poderoso. Parte, Senhor, o pão para nós e nós veremos a tua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manancial de amor, gotas de sabedoria,